eletrônica, telecomunicações, automação industrial, eletrotécnica, eletroeletrônica. Lucas, qual que é a diferença de todas essas denominações? Eu tô perdido aqui, eu não sei o que eu faço. Fala galera, bem-vindo ao canal e página A Jornada da Eletrônica, um canal onde você tem um conteúdo único e exclusivo para a sua preparação para a Faculdade de Engenharia Eletrônica, Elétrica ou Similar. E hoje eu vim comentar sobre esse assunto, né? Por que existem tantas denominações para algo ou para coisas, cursos tão parecidos. Eu vi um comentário aqui no YouTube, né, aqui no canal, nos meus vídeos falando, cara, tô perdido. O que é eletrônica, o que é eletrotécnica, o que é eletroeletrônica? E eu até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a diferença entre esses cursos, mas tanto em cursos técnicos, em cursos profissionalizantes, quanto em engenharia, tem várias denominações diferentes e muitas vezes a gente fica perdido, não sabe para onde vai. E o vídeo de hoje é justamente para falar um pouco sobre isso e comentar sobre essas denominações e talvez para dar uma clareza qual caminho você deve seguir, beleza? Mas fica comigo até o final do vídeo e solta a vinheta. Então é o seguinte, galera, pra você me ajudar o canal a crescer e também alcançar mais pessoas que querem ter o conhecimento sobre a área da eletrônica, eletricidade, eletrotécnica, etc., eu preciso que você se inscreva aqui no canal, deixa o seu like e se ficar alguma dúvida é só comentar aqui embaixo e também compartilhe esse vídeo com algum amigo seu. Você pode me seguir também nas redes sociais, Facebook e Instagram. No Instagram eu já tô como A Jornada da Eletrônica. No Facebook eu ainda não consegui mudar o nome da página, não sei porquê. Então ainda tá como Engenheiros Empreendedores, mas lá vocês podem me seguir. Eu também posto alguns vídeos mais curtos no TikTok e no Kawaii. Mas é o seguinte, galera. Vamos lá, vou tentar deixar mais clara as coisas aqui pra vocês. Primeiro eu vou comentar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu sei que vocês já sabem bastante, mas eu vou comentar sobre os cursos que eu fiz. Primeiro eu fiz um curso profissionalizante no Senai de eletricista de manutenção, que duraram 2 anos. Fiz de julho de 2013 a junho de 2015. E basicamente você aprende lá tudo o que você precisa para se tornar um eletricista, para trabalhar na área de manutenção. Depois eu fui lá e fiz um técnico em mecatrônica, aí já na ETEC. E aí você me pergunta, Lucas, qual que é a diferença do ensino profissionalizante, certo? Do curso CAI, curso de aprendizagem industrial que você fez, para o técnico. Eu já fiz um vídeo aqui no YouTube, eu vou deixar no card para vocês. Mas basicamente, a diferença entre eles é que o nível profissionalizante, né, o CAI, ele está um pouquinho abaixo do nível técnico. E o que eu acho extremamente interessante no nível profissionalizante é que ele é a base de tudo para você começar numa determinada área, como por exemplo a eletricidade. E pra gente que veio de escola pública, né, como eu saí de escola pública para ir, por exemplo, depois para a faculdade de engenharia eletrônica, mas também fiz o CAI, né, também fiz eletricidade de manutenção, ajuda muito, porque lá você vai ter uma base também de física, de química, de matemática, de português e também da área que você deseja seguir. E quando você entra no nível técnico, às vezes o conteúdo cobrado ali dentro, o conteúdo ensinado ali dentro, pode ser um pouquinho acima do seu nível de conhecimento para aquele momento. Isso pode te atrapalhar num determinado tempo da sua carreira. Por que eu falo isso? Pô, eu entrei lá no Senai com 15 anos de idade e eu tinha dificuldade de entender coisas básicas, como, por exemplo, medir corrente, usar uma fórmula na outra, substituir uma fórmula na outra. Então, assim, coisas básicas que a gente deveria saber e aprender na escola, não tinha aprendido. E o ensino profissionalizante trouxe isso para minha vida e me ajudou a crescer daquela como que eu posso dizer, aquele salto no meu conhecimento que eu não tinha até então. Isso me ajudou também no curso técnico em mecatrônica e posteriormente para entrar em engenharia eletrônica e dentro do curso de engenharia eletrônica. Então, basicamente, o que eu, Lucas, fiz de curso foi eletricista de manutenção nível profissionalizante, curso técnico em mecatrônica que mistura eletrônica e mecânica, e agora estou na engenharia eletrônica aí pelo menos mais um aninho para acabar. Essa foi a minha trajetória. Esses são os cursos que eu fiz e que eu tenho propriedade para falar. Tenho muitos amigos que, ao invés de fazer técnico em mecatrônica, optaram por fazer técnico em automação industrial. E a automação industrial tem um viés mais de eletricidade e menos de mecânica, né? Dentro da mecatrônica a gente vê bastante coisa de mecânica, bastante coisa de eletrônica, mas dentro da automação industrial não se vê a parte mecânica, ou se vê pouco, mas a parte de automação industrial vê a parte de controle mais aprofundadamente, a parte de eletricidade mais aprofundadamente,
talvez eletrônica nem tanto aprofundadamente, mas também vê a parte de eletrônica, e fica mais focado na área da eletricidade e deixa essas matérias de mecânica mais para quem faz mecatrônica. Só que existem diversos cursos, existem eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, automação industrial, mecatrônica, telecomunicações, informática, que é tudo muito... são todas áreas muito juntas e perto, misturadas ali, porque são ciências usadas na tecnologia juntas o tempo todo. E aí, em nível técnico, a minha opinião também vai ser a mesma do que em nível de graduação, mas eu já vou deixar aqui claro para vocês. Se você não sabe no que você vai entrar, se você não tem uma noção se é na parte de computação, na parte de programação, de software, se é na parte de eletricidade, se é na parte de eletrônica, cara, vai para um curso técnico, um curso tecnólogo que seja mais abrangente, que te dê mais opções no curso. Por exemplo, até mecatrônica, apesar de você não ver nada aprofundadamente, você vai ver a parte de mecânica, de eletrônica, e talvez ali você consiga ter um norte do que faz mais sentido para você. Então, vamos aqui para a tela do meu computador, que eu também quero mostrar alguns títulos do CREA, aí já sim, para a engenharia. Então, essa é a parte do ensino profissionalizante e do ensino técnico. O profissionalizante é um pouquinho abaixo do técnico, tá? Mas ele é muito interessante para quem é jovem, para quem vai começar ali com seus 15, 16, 17 anos. Principalmente se veio de escola pública, tem aquela defasagem em conhecimento. Então, vai ser muito interessante para você. O curso técnico também é interessante. Se você não tem noção do que você quer, vai para algo mais geral, como eletrônica, eletrotécnica, informática, por exemplo, que daí você vai ter a área de programação e outras áreas bastante interessantes. Agora, se você já tem mais noção do que você quer, aí você vai ir para uma área de telecomunicações, por exemplo, que é mais específico, e na engenharia vai acontecer de forma parecida. Mas para eu explicar isso, vamos aqui para a tela do PC. Bom, galera, chegando aqui na tela do meu PC, deixa eu ver se está gravando mesmo, só para conferir. Chegando aqui na tela, vamos ver se o microfone está ligado também, para não gravar vídeo sem som. Mas, galera, eu vim aqui e abri os títulos que o CREA dá para cada profissional em cada uma das situações. Então aqui tem a parte de engenharia, mas vamos aqui na parte de tecnólogo. Lucas, qual que é a diferença, né? Eu falei do ensino profissionalizante e do ensino técnico, mas qual que é a diferença entre um tecnólogo e um técnico? Bom, vamos lá. No ensino profissionalizante e no ensino técnico, provavelmente o tempo de duração do curso vai ser basicamente o mesmo. Tanto o curso de eletricista de manutenção que eu fiz, quanto o técnico em mecatrônica foram 2 anos ambos. A diferença foi um pouquinho relacionada, melhor dizendo, ao conhecimento, como eu já disse várias vezes. O tecnólogo normalmente tem um tempo um pouco maior e ele já é de um nível de graduação, não é uma graduação em si, né? Tem um nível de tecnólogo, mas ele é, como que eu posso dizer, se a gente fosse colocar num grau hierárquico, ele estaria um pouco acima do técnico pelo tempo de estudo que ele fica e também pela profundidade que ele fica estudando ali na área que ele está abordando para sua carreira. Então, por exemplo, a gente tem tecnólogo em automação industrial, também temos técnico em automação industrial, distribuição de energia elétrica, eletricidade eletrônica, eletrônica industrial, instrumentação e controle, máquinas elétricas, sistemas elétricos, técnicas digitais, telecomunicações. Cara, é muita opção dentro da modalidade de eletricidade, dentro da modalidade de eletricista, como a gente pode ver aqui. E como eu disse para vocês, se vocês quiserem uma área que seja mais abrangente, que não vai te dar uma especificidade tão grande, que você possa conhecer outras áreas também, cara, dessa parte de tecnólogo aqui, que também tem cursos técnicos, eu iria para, por exemplo, eletrônica, eletricidade, deixa eu ver o que mais tem aqui, talvez eletrônica industrial, redes de computadores. Agora, quando a gente pega automação industrial também, agora quando a gente pega tecnólogo em distribuição de energia, em instrumentação e controle, em máquinas elétricas, em telecomunicações, por exemplo, sistemas de telefonia, são tecnólogos muito específicos e talvez para você que não tem conhecimento nenhum dessa área ou muito pouco conhecimento sobre a área não seja interessante, porque vai afunilar um conhecimento de mercado que você ainda não tem e talvez ainda não seja aquilo que você queira. Então, por isso que eu falo que é muito importante talvez você ir para uma área mais abrangente. E dentro da engenharia, a gente também tem alguns títulos importantes denominados pelo CREA. Que títulos são esses? São várias engenharias que correspondem à parte de eletricidade, que entram na modalidade eletricista, né? Então tem engenharia de computação, de comunicação, controle e automação, que pode ter ênfase em eletrônica, em eletrotécnica, em telecomunicações e também como eletricista. Tem engenheiro de telecomunicações, de transmissão, tem um engenheiro eletricista que pode se aprofundar, se especializar na engenharia eletrônica, né, na parte de eletrônica. Então, às vezes, eu já vi aqui no canal de algumas pessoas comentarem que
não tem muita opção de engenharia eletrônica, mas você pode entrar numa opção de engenharia elétrica e lá dentro se aprofundar na parte de eletrônica. Você também tem o engenheiro eletrônico, em eletrônica, em eletrotécnica, que também tem as suas modalidades, ênfase em elétrica, eletrônica, eletrotécnica, telecomunicações. Tem o engenheiro biomédico, de energia e software. Eu, por exemplo, faço engenharia eletrônica. Dentro da engenharia eletrônica tem a parte de biomedicina, tem a parte de computação, onde a gente aprende a programar, por exemplo, tem a parte de controle, tem a parte de telecomunicações, então você pode perceber que é bastante abrangente. Talvez a ideia da eletrônica seja se aprofundar mais em componentes eletrônicos, mas como tudo isso aqui faz parte da área da eletricidade, da área da eletrônica, então tem eletrônica embutida ali de alguma forma, a gente acaba vendo dentro da engenharia eletrônica. Então isso pode ser bastante interessante para você. Agora, por exemplo, se você já sabe que sua área é telecomunicações, que sua área é comunicações, que sua área é biomédica ou de software, aí talvez essa área mais específica, essa engenharia mais específica faça sentido para você, já que lá você pode se aprofundar um pouco mais naquilo que você realmente tem interesse. Por exemplo, quando eu olhei a grade de engenharia de controle de automação, que era a minha primeira opção lá no início, eu achei uma grade assim que não fazia sentido para o meu conhecimento, para a minha necessidade de conhecimento, para o que eu queria realmente estudar. Depois que eu comecei a fazer eletrônica e comparei a grade das duas, eu falei, cara, aqui tem disciplinas, matérias, conteúdos que fazem muito mais sentido para mim do que controle de automação propriamente dito. Porque quando a gente pensa em controle de automação, é algo bastante relacionado à parte de indústria 4.0, que está chegando bastante forte aqui no Brasil, né? Ainda é recente, mas está chegando bastante forte aqui no Brasil. É uma área que a gente pode considerar como área do futuro, mas não fazia sentido para mim. Eu tenho um perfil mais cientista que queria descobrir a eletricidade desde lá dos seus primórdios e depois, conforme eu fosse crescendo, e me aprimorando nas partes mais tecnológicas. Então, olha, opções tem diversas. Basta você olhar quais são os títulos que o CREA atribui, né? Aqui eu pesquisei aqui para vocês só os títulos, mas dentro do CREA também tem a opção de você ver o que cada profissional de cada uma dessas áreas, em que área, melhor dizendo, pode atuar. E aí você vê o que mais faz sentido para você. No meu caso, a eletrônica faz bastante sentido. Até eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a minha experiência como eletricista, e aí eu decidi ir para engenharia eletrônica, e não para engenharia elétrica. Aí teve um dos colaboradores aqui do canal que comentou que, cara, acho que você está confundindo a profissão de eletricista com a profissão de engenheiro eletricista, porque são coisas diferentes, né? Engenheiro tem um cargo superior e o eletricista tem um cargo inferior ali, mesmo se ele não tiver nível profissional, nível técnico, ele tem um cargo inferior, ou melhor dizendo, tecnólogo, ele tem um cargo inferior ao de engenharia, né? Considerando a questão hierárquica da coisa. Mas eu percebi que se eu fosse para engenharia elétrica, eu trabalharia muito com sistemas de alta potência. Não que eu não pudesse, como eu já falei aqui para vocês, me aprofundar da área de eletrônica, mas eu vi que não fazia sentido para mim. Até porque eu não queria ser um engenheiro só de papel e caneta, de projeto e tal. Eu também gosto de ver as coisas na prática. Eu não tenho muita habilidade prática, mas eu gosto de estar presente, de ver se está tudo funcionando da maneira correta. E isso faria uma grande diferença para mim. Se eu não me sentisse confortável na parte de engenheiro eletricista, não seria bom para minha carreira. Então, vou para uma parte de potência menor, né, que é a parte de eletrônica, e que faz mais sentido para mim, uma área mais de inteligência, de robótica, entre outras coisas. Então é isso, galera. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Áreas tem diversas. Você pode escolher dentro da parte da modalidade de eletricista aqui e, cara, simplesmente abrir o seu leque de oportunidades, mergulhar de vez nessas áreas. Às vezes a gente fica, cara, nossa, eu preciso isso, quero isso, quero isso, quero isso. E às vezes, quando você vai fazendo o curso, você vai se descobrindo, vai descobrindo aquilo que realmente te interessa. E eu comento muito sobre isso no canal. E eu acho que basicamente é isso o vídeo de hoje, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo. Injúria, lamentação, chororô. Eu com certeza vou estar respondendo vocês, beleza? Também não se esquece de me seguir lá no Facebook e no Instagram. Também estou colocando alguns videozinhos lá de TikTok e de Kawaii para compartilhar um pouco mais de conhecimento e do canal também. Beleza, galera? Eu te vejo no nosso próximo vídeo.